Esse exemplo agora da letra D, a gente percebe o quê? Que o valor do índice, ele é 3. Então, eu tenho 2 raiz cúbica de 7. Vamos lá ver como é que fica aqui nesse exemplo. Eu tenho 2 sobre raiz cúbica de 7. Aí eu vou me lembrar que esse 7 aqui, como ele tá sozinho, ele tá elevado a 1. Então, vou multiplicar. Eu vou pegar agora esse 3, ou o valor que tiver aqui, e eu vou subtrair o valor do número que tiver no expoente. Nesse caso aqui, 3 menos 1, eu tenho raiz cúbica de 7 elevado a 2. Eu fiz a subtração do valor do índice menos o expoente sobre raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Agora, vou fazer a multiplicação. 2 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado é 2, raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado, sobre raiz cúbica de 7 elevado a 1 vezes a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado, eu tenho raiz cúbica de 7. O que eu subtrair? Agora, eu vou somar os expoentes. Eu vou me lembrar da propriedade de mesma base. Quando as bases são iguais, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Usei a soma só dos expoentes. Tenho o que agora? Eu tenho raiz cúbica de 7 elevado à terceira. Eles são iguais, eu vou cancelar. Então, eu tenho 2 raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre 7. Eu ainda posso simplificar? Eu ainda posso simplificar. Então, eu vou ter 2 raiz cúbica e vou resolver aqui essa potência. 7 elevado ao quadrado, 49 sobre 7. Fiz isso agora, concluí. Esse exemplo agora da letra E, eu tenho aqui raiz quadrada de 3 mais 1. Eu tenho uma expressão. Como é que eu vou resolver? Do mesmo jeito, eu vou repetir. 2 sobre raiz quadrada de 3 mais 1. Vezes, eu vou pegar a expressão a raiz quadrada de 3 mais 1, e a única coisa que eu vou substituir, que eu vou trocar, é o sinal. Se aqui tiver positivo, eu vou trabalhar com sinal negativo. Então, eu vou ter raiz quadrada de 3. Se aqui é mais, eu vou trabalhar com sinal oposto. Menos 1 sobre raiz quadrada de 3 menos 1. O que foi que eu encontrei agora? Eu encontrei o produto notável, um produto notável, quadrado da soma pelo quadrado da diferença. Então, eu vou pegar o primeiro termo e não vou multiplicar pelo segundo, eu vou colocar o segundo termo entre parênteses. Então, como é que vai ficar? Vai ser igual a 2, vou colocar o segundo termo entre parênteses, vezes raiz cúbica de 3 menos 1, fechou parênteses, sobre... Aqui, como é um produto notável, o produto notável do quadrado da soma pelo quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo. Então, eu tenho a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, multiplicação de sinais diferentes. Mais 1 vezes menos 1, eu tenho menos o quadrado do segundo termo.
Até aí, ok? Então, vamos continuar. Então, vou repetir novamente 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 1. Então, eu tenho 2, entre parênteses, raiz quadrada de 3 menos 1, fechou parênteses, sobre, aqui eu posso cancelar, índice e expoente são iguais, cancela, sobrou 3, vou repetir o sinal de menos, 1 elevado ao quadrado, 1. Eu ainda posso resolver? Posso. Vou resolver agora essa subtração aqui. Vou repetir 2 raiz quadrada de 3 menos 1, ainda deixá-lo entre parênteses. Então, vamos ver aqui agora. Eu tenho 2, entre parênteses, raiz quadrada de 3 menos 1, fechou? Sobre, agora eu vou resolver essa subtração. 3 menos 1, eu tenho 2. Eu posso dividir esse 2 aqui por esse. 2 dividido por 2 vai ser 1. 1 vezes raiz quadrada de 3 menos 1 vai ser igual a raiz quadrada de 3 menos 1. Vamos ver o mesmo exemplo, mas a gente vai resolver de outro método, de outra forma. Novamente, eu vou repetir 2 sobre raiz quadrada de 3 mais 1. De novo, quando o sinal aqui for positivo, eu vou trabalhar com o sinal oposto. Quando aqui for mais, eu vou trabalhar com menos. Se fosse menos, eu iria trabalhar com mais. Vezes, vou repetir, raiz quadrada de 3, trocando o sinal, menos 1, sobre raiz quadrada de 3 menos 1. Vou pegar o primeiro termo, multiplicar pelo segundo, ou eu vou colocá-lo novamente entre parênteses. Então, eu vou colocar lá entre parênteses. Eu tenho 2, entre parênteses, raiz quadrada de 3 menos 1, sobre, nesse caso aqui agora, eu tenho um produto notável, mas eu vou resolvê-lo pela distributiva. Eu vou multiplicar a raiz de 3 vezes a raiz de 3, que vai ser raiz de 3 elevado ao quadrado. Eu vou multiplicar a raiz de 3 vezes menos 1. Raiz de 3 vezes menos 1, eu tenho menos raiz de 3. Agora, eu vou multiplicar mais 1 vezes a raiz de 3. Mais 1 vezes a raiz de 3, eu tenho mais raiz de 3. E agora, eu vou multiplicar mais 1 vezes menos 1. Mais 1 vezes menos 1, eu tenho menos 1 elevado ao quadrado. Aqui agora, como é que eu posso simplificar o meu denominador? Eu tenho aqui menos raiz de 3 com mais raiz de 3, eles são opostos. Eu vou cancelar. Eu tenho aqui raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, eu posso cancelar. Cancelou, eu sei que esse 3 vai sobrar, então vamos ver como é que vai ficar agora. Eu tenho 2 raiz quadrada de 3 menos 1, que ainda tem uma multiplicação aqui, sobre o que sobrou. Raiz quadrada de 3, eu cancelei, sobrou 3. E aqui, menos 1 elevado ao quadrado, 1. Eu ainda posso resolver aqui, posso, né? Assim, vou resolver essa subtração aqui. Então, eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 3 menos 1, 2. E aqui agora, então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes
vezes raiz quadrada de 3 menos 1 vai ser raiz quadrada de 3 menos 1. Veja, chegamos ao mesmo resultado, só que de formas diferentes, ok?